Garoto de rua salva milionário enterrado vivo e revela segredo chocante que muda tudo. Era um dia qualquer na metrópole cinza onde Lucas, um garoto de rua de apenas 12 anos, lutava diariamente para sobreviver. O céu estava carregado, prometendo chuva, mas o que Lucas mais desejava era um pouco de conforto. Ele vagava por calçadas esburacadas, cruzando entre ladrilhos quebrados em busca de comida, uma tarefa que se tornara rotina. Mas naquele dia fatídico, sua vida tomaria um rumo inesperado. Enquanto explorava um terreno baldio, repleto de entulho e cheiros nauseantes, ouviu um grito abafado. Parou imediatamente, o coração disparando. O que poderia estar acontecendo? Aproximando-se cautelosamente, Lucas se deparou com uma cena aterradora. Um homem chorava silenciosamente, enterrado até a cintura em um túmulo improvisado, com terra acumulada ao redor de seu corpo. Socorro! A voz do homem era um sussurro angustiado. Quando Lucas se aproximou mais, o homem olhou para ele com olhos de desespero. Era Roberto, o milionário conhecido por sua riqueza e influência. A visão era surreal. Como alguém tão poderoso podia estar ali, naquela situação horrenda? O inesperado ecoou em sua mente. Ele, o menino de rua, diante de um homem que tinha tudo. Lucas, Roberto conseguiu sussurrar, a voz carregada de dor. Fui traído por alguém que só queria o meu dinheiro. As palavras do milionário envolveram Lucas em um turbilhão de sentimentos. De um lado, a urgência de ajudar, do outro, o medo. O que aconteceria se o socorresse? Ele sabia que sua vida era frágil e se meter em problemas com pessoas poderosas poderia ser fatal. Mas a fragilidade de Roberto também o tocou. Era uma conexão estranha, mas real. Dois mundos colidindo em uma terra de ninguém. Eu não posso, Lucas murmurou, hesitando. Mas a necessidade de ajudar crescia. O clima pesado ao redor deles parecia estar contra ele. Mas o olhar de Roberto o implorava. Ele se lembrou da fome constante, das noites frias e do que significava ter alguém, mesmo que fosse um estranho. Temos que sair daqui, garoto. Roberto insistiu e a tensão subiu. Enquanto tentava escavar a terra com as mãos, Lucas sentiu uma onda de adrenalina. A luz do dia diminuía e os sons da cidade tornavam-se mais distantes, como se o mundo fosse uma bolha isolada e aterrorizante. Minutos passaram como horas. Cada grão de terra que Lucas retirava parecia trazer também novos riscos. Ele percebeu que não estavam sozinhos. Sussurros sombrios ecoavam na escuridão crescente. Havia pessoas à espreita, sombras que se moviam, prontas para evitar que eles escapassem. A traição estava a poucos passos. Isso trazia um arrepio na nuca de Lucas. Ele olhou nos olhos de Roberto e viu ali não só desespero, mas também uma chama de esperança. O que aconteceria se eles conseguissem escapar? Um garoto de rua e um milionário. Mas a pergunta que pairava no ar era clara. Roberto escolheria usar seu poder para salvar Lucas ou deixaria seu passado sombrio determinar seu futuro? A doideira da cidade era apenas o fundo de um drama que começava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas continuou a cavar. Cada movimento era uma luta contra a terra pesada que parecia querer engoli-los. O ar denso carregava uma tensão palpável. Ele precisava de um milagre, e a urgência se intensificava. As sombras nas bordas do terreno baldio pareciam se aproximar, como se a escuridão estivera esperando por este momento. E então, um grito cortou o silêncio opressivo. "O que você está fazendo?" Uma voz gutural ecoou, fazendo Lucas parar. O garoto virou-se rapidamente e avistou 3 figuras saindo das sombras. Homens robustos, vestindo jaquetas escuras, avançavam em sua direção. O coração de Lucas disparou. Ele não podia deixar que o pegassem. "Roberto!" Lucas gritou, desesperado. "Eles estão aqui!" Roberto, com expressão de horror, tentou se soltar. "Não! Continue! Não podemos parar agora!" Sua voz estava cheia de pânico, mas a determinação iluminava seus olhos. Lucas afundou as mãos novamente na terra. Sua mente lutava entre continuar e fugir. Mas o desejo de salvar Roberto superou tudo. Os homens estavam mais perto, e o garoto sentiu o chão tremer sob seus pés. Ele finalmente conseguiu soltar uma mão. De terra nos olhos de Roberto, viu uma transformação. A expressão de medo que antes dominava seu rosto, agora era substituída por uma frieza inesperada. Os olhos de Roberto brilharam de uma maneira que Lucas não podia entender. "Pare!" Um dos homens gritou, se aproximando. Lucas hesitou por um segundo, mas então um choque imenso atingiu seus sentidos. Roberto, o milionário que parecia tão vulnerável, sorriu de forma sinistra. Era um sorriso que não prometia salvação, mas traição. Lucas, a voz de Roberto, era suave, ao mesmo tempo em que uma risada baixa saía de seus lábios. O garoto congelou, uma onda de confusão passando por ele. "Eu sabia que você era especial. Você foi a peça que faltava no meu plano." As palavras pareciam um tapa na cara de Lucas. O que ele queria dizer? Como um homem enterrado vivo poderia estar tramando algo? O pânico tomou conta dele, e ele olhou para os homens com uma nova perspectiva. Eles não eram os inimigos. Na verdade, eram os aliados de Roberto. "Não." Lucas murmurou, tentando compreender. "Você não pode estar brincando assim. Você está me usando?" Com um movimento rápido, Roberto puxou uma pequena caixa do bolso de sua jaqueta. A luz fraca a iluminou, revelando um brilho dourado. Algo metálico jazia ali dentro. "Eu não queria que você soubesse, garoto." Roberto sorriu, e o desespero se transformou em uma fria calma. "Mas agora você é essencial para meu retorno. Vamos, Lucas. Participe do que está por vir. A cidade precisa de nós." Aquelas palavras eram veneno, e Lucas sentiu isso se espalhar por suas veias. A esperança que antes nutria estava se transformando em um pesadelo. Ele estava apanhando o que não podia, entrando em uma teia que não compreendia. O garoto daquele morador de rua que queria salvar um homem perdido.
Agora se via diante de uma escolha obscura. Os homens se aproximaram, prontos para resgatar Roberto e, ao mesmo tempo, garantir que Lucas estivesse a salvo. Mas qual era o preço? Não, eu não quero disso. Lucas gritou, recuando enquanto as sombras se aproximavam. Mas a verdade era que ele estava preso. Ele tinha decidido ajudar, e agora suas ações o seguiam como sombras. O que estaria por vir era um enigma aterrador. Roberto havia revelado uma faceta completamente nova. O milionário não era uma vítima. Ele era o maestro de uma sinfonia de manipulação e intriga. O que mais ele escondia? O que Lucas realmente queria? E agora, o que aconteceria ao seu futuro? O garotinho de rua mal sabia que o jogo estava apenas começando. Lucas não conseguia acreditar nas palavras que saíam da boca de Roberto. O homem que ele pensou ser uma vítima estava, na verdade, jogando um jogo muito mais complexo. Um sentimento de traição queimava dentro dele. O garoto de rua, que sonhava em ajudar alguém, agora se via no centro de um intrincado plano de vingança. "O que você quer dizer com isso?" perguntou Lucas, sua voz trêmula, tentando conter a confusão. "Como você pode me usar? Eu sou só um garoto." "Ah, Lucas, você não tem ideia do que está acontecendo ao seu redor, não é?" Roberto inclinou a cabeça, um sorriso cruel, dançando em seus lábios. "Você é mais do que só um garoto. Você é uma chave para o que estou prestes a realizar." Os homens ao redor começaram a se aproximar, suas figuras imponentes se destacando na penumbra. Lucas sentiu o terror se apoderar dele. Ele estava cercado, mas todo o seu instinto de sobrevivência gritou para não desistir. "Não, eu não vou fazer isso!" Lucas gritou, recuando até sentir a terra fria sob seus pés. "Você enganou a mim. Você me usou." Só então, um ruído interrompeu a tensão palpável. Um som distante, como um motor roncando e se aproximando rapidamente. Um carro, o grupo olhou para trás, momentaneamente distraído. Lucas sentiu uma onda de esperança, mas antes que pudesse tomar uma decisão, a porta do carro se abriu com um estrondo. Do veículo, uma mulher saiu, com uma expressão fria e decidida. Lucas a reconheceu imediatamente. Era Clara, a jornalista que frequentemente cobria os escândalos da cidade. Ela era uma presença forte e sua reputação a precedia. A mão, segurando a câmera, fez a tensão se renovar. "Roberto!" Clara gritou, quando avistou o milionário meio enterrado. "O que você está fazendo aqui? Eu sabia que você não estava apenas desaparecido." O olhar de Roberto escureceu. As sombras ao seu redor pareciam se mover, e Lucas viu uma nova faceta do homem desesperado. Clara não era apenas uma repórter. Ela parecia saber muito mais do que estava disposto a deixar transparecer. Um rabo de destruição seguia seus passos. Clara. Roberto rosnou, a raiva transparecendo em cada palavra. "Você não deveria estar aqui. Isso não é a sua conta." "Por que eu não poderia?" O sorriso de Clara era sarcástico. "Você pensou que poderia esconder sua verdadeira natureza para sempre? Eu estou aqui para expor você, Roberto. Para contar ao mundo quem você realmente é." Os homens que cercavam Lucas hesitaram, jogando olhares nervosos entre si. E então, algo inesperado aconteceu. Clara tirou uma chave do bolso, uma chave que brilhava como ouro sob a luz do dia. Vendo aquilo, a cor do rosto de Roberto mudou. A tensão atingiu um novo ápice. "Não, você não pode!" Roberto gaguejou.
sua confiança desintegrando-se em frações de segundo. Oh, mas eu posso. O que você tem feito? Isso precisa acabar. A determinação na voz de Clara era palpável. Com um movimento rápido, ela girou a chave, como se estivesse ativando um dispositivo oculto. De repente, um estrondo ecoou da direção do carro. Uma caixa enorme se abriu, revelando uma enorme quantidade de documentos e arquivos. Eles estavam repletos de segredos obscuros. Informações que ligavam Roberto a esquemas ilícitos, corrupção e traições. Lucas ficou paralisado, olhando para tudo aquilo. O plano de Roberto não era apenas uma traição. Era uma teia de mentiras muito maior. Murmurou para si mesmo, sentindo seu mundo desmoronar. Clara lançou um olhar significante para Lucas. E naquele instante, tudo fez sentido. Ele estava no epicentro de uma batalha que não compreendia totalmente. Roberto não era apenas um milionário perdido. Ele era um jogador perigoso em um jogo sujo. E agora, Lucas estava preso entre duas forças esmagadoras. Há muito mais em jogo, garoto, Clara disse, e a determinação em sua voz não deixava margem para dúvidas. A escolha agora é sua. Lucas sentiu o peso do mundo em seus ombros. Ele havia desejado fazer a coisa certa, mas agora precisava decidir entre se juntar a Clara e enfrentar Roberto ou correr e salvar. De ajudar, acabasse em uma armadilha ardilosa. Roberto estava surpreso, quase chocado, mas a máscara de ironia logo retornou. Você realmente pensa que pode derrotar-me, Clara? As palavras dele eram venenosas, uma letalidade revelada na forma como ele se movia, mesmo preso até a cintura. Essa cidade me pertence. Acreditar que você pode controlar tudo só vai te levar à ruína, Roberto. Clara gritou, os olhos brilhando de determinação. Eu sei o que você fez. E agora? Isso vai ser exposto. Lucas não conseguia processar tudo aquilo. Era uma batalha entre um predador e sua presa, e ele estava no meio. Tentou se lembrar do que havia sonhado antes, de um futuro onde poderia ser mais do que um garoto de rua. Mas toda a esperança parecia desmoronar agora. Nesse instante, uma vibração logo atrás dele tirou Lucas do seu devaneio. Um carro, como uma sombra ameaçadora, aproximou-se rapidamente, como um prato giratório de um circo. O motor rugia, quase como se estivesse gritando por ajuda. O grupo parou, confundido, e todos os olhares se voltaram para a direção do barulho. O veículo parou bruscamente e uma figura saltou dele. Um rapaz com um capuz, que escondia a metade do rosto. Ele segurava algo que brilhava nas mãos. Lucas sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ele não queria acreditar no que estava vendo. Hey! Gritou o rapaz, a voz ecoando com uma urgência desesperada. Estou aqui para acabar com tudo isso. Roberto endureceu. Sua expressão se transformou em um misto de ódio e medo. Não, você não! Ele gritou. Era como se o tempo parasse. O impulso do desconhecido parecia contagiá-los. Lucas não conseguia desviar o olhar. O garoto do capuz lançou o objeto em direção a Clara, que tentou desviar, mas o brilho metálico acertou seu corpo. E tudo mudou em questão de segundos. Uma explosão de luz envolveu Clara.
No momento em que a claridade atingiu todos os presentes, uma onda de choque atirou Lucas para trás. Quando a luz se dissipou, Clara estava no chão, mas algo estava errado. Lucas se arrastou para perto dela, batendo o coração em desespero. Clara! Ele gritou, mas não houve resposta. O que havia acontecido? O ar parecia pesado, em choque, e ele não conseguia entender. Lágrimas e mistério invadiram sua mente. Então, o que deveria ter sido um resgate tornou-se um pesadelo. O rapaz do capuz, ainda em pé, estava dando risadas, um sorriso que Lucas não podia deixar de achar perturbador. Isso era para ser uma surpresa, ele disse, a voz cheia de uma excitação doentia. A verdadeira essência do poder de Roberto estava escondida sob o manto da traição. Clara nunca soube. E agora você também. Não pode sair impune. O que ele estava dizendo? A verdade que se desenrolava era um vendaval de emoções. Um turbilhão. Lucas sentiu o chão se desfazer sob seus pés. Ele olhou para Roberto, que então estava em um novo estado. Não mais um homem desesperado, mas alguém que parecia ter suas garras afiadas no esconderijo do medo do presente. É isso que você queria, garoto? Roberto provocou. Um sorriso quase vitorioso aparece em seu rosto. Clara é mais do que a jornalista que você pensava. Ela era uma peça essencial em meu jogo. Lucas estava sem palavras, paralisado por aquela revelação. O que mais ele não sabia? Qual era a verdadeira natureza de Clara? Aquele dia estava se transformando no maior pesadelo de sua vida, e a sensação de traição o consumia como fogo. O que fazer agora? E o que aconteceria com ele, agora que estava ligado a essa teia de segredos? A escolha é sua, Lucas. O menino encapuzado disse com um tom frio, agora com os olhos brilhando com uma adrenalina sinistra. Você pode se juntar a nós ou perder tudo o que ama. E naquele momento, crucial, a pergunta pairava no ar, como uma nuvem carregada de tempestade. Até onde ele iria para salvar a si mesmo e a verdade? Lucas olhou para o garoto do capuz, o coração acelerando. A revelação do plano obscuro o atingiu como um soco no estômago. Ele estava imerso em uma batalha que nem mesmo compreendia. Mas, antes que pudesse responder, a situação virou caótica. A luz do dia piscou e, num movimento inesperado, Clara ergueu os braços, como se estivesse prestes a lançar um feitiço. O momento parecia congelar. Você não sabe o que está fazendo, Clara gritou, e o rapaz do capuz parecia se divertir. As sombras ao redor se moveram, como se uma tempestade se aproximasse, trazendo um clima de calamidade. Então, de repente, uma explosão, um clarão ofuscante surgia do fundo do terreno baldio, fazendo Lucas fechar os olhos parcialmente. Quando conseguiu abrir, a cena à sua frente era totalmente diferente. Clara não estava mais no chão, ela flutuava, envolta por uma aura intensa, que brilhava com uma luz quase sobrenatural. Os homens ao redor pareciam congelados, e o olhar de Roberto era de puro pânico. O que você é? Lucas sussurrou atônito. A mulher que parecia uma jornalista comum agora
revelava uma força que desafiava a realidade. Eu sou uma guardiã, Lucas, disse Clara, sua voz ressoando com uma potência inexplicável. Porém, minha missão não é apenas reportar. Sou aqui para proteger a cidade e capturar aqueles que abusam do poder. Roberto deu um passo para trás, sua expressão de confiança se desmoronando em um misto de desespero e fúria. Você não pode! Não pode! Isso não é possível! Você nunca deve ter contado sobre o seu passado, Roberto. Clara continuou, com os olhos brilhando. Suas ações fraudadas vão acabar aqui. O jogo que você estava tramando voltou-se contra você. Nesse instante, Lucas sentiu um frio cortante percorrer a espinha. As palavras de Clara ressoavam como um sino de alerta. Ele percebeu que tudo havia mudado. O garoto do capuz observava a cena com fascínio e algo obscuro brilhava em seus olhos. Então, é assim que as coisas funcionam? A voz do garoto encapuzado ecoou e o sorriso dele parecia misturar alucinação com cruel satisfação. Clara, você realmente não percebe o tamanho do erro que cometeu? O que significava isso? Uma nova camada de terror envolveu o ambiente. Lucas queria entender, mas estava completamente enredado em um pesadelo. A atmosfera pulsava, carregada de tensão e revelações. O caos iminente parecia inevitável. Antes que alguém pudesse reagir, o garoto do capuz ativou um dispositivo em sua mão. Um caos de luzes e ruídos se espalhou pelo ar, como um raio de eletricidade. Todos ao redor foram atingidos, e a conexão entre eles pareceu se romper em 1000 pedaços. Agora, uma escolha, Lucas! Gritou ele, o riso nervoso ressoando. Você está se envolvendo em algo que nunca sonhou. Se juntar-se a Roberto pode ser sua única saída, mas a última palavra não havia saído. Uma explosão de granadas de fumaça rosa tomou conta do ambiente, criando um efeito quase místico. A fumaça obscureceu tudo. Lucas sentiu a pressão ao redor, seus pulmões buscando ar. E quando a fumaça começou a se dissipar, o cenário estava irreconhecível. Clara agora estava caída, não mais elevando-se em poder, mas desmaiada, enquanto Roberto olhava fixamente para o garoto do capuz. A revelação se processando. Você é meu filho, Roberto gritou, com a voz cheia de incredulidade. O mundo parecia parar novamente. Lucas congelou, chocado, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. O garoto do capuz tinha uma conexão direta com Roberto e tudo começou a fazer mau sentido. Mesmo com a mente turva, ele questionou se tudo o que tinha acreditado era uma mentira. O que mais havia nas sombras? Qual seria o verdadeiro plano? E o que essa revelação significava para ele? A linha de frente dessas batalhas não mostrava um vencedor. E agora, tudo parecia uma teia ainda mais densa e sombria. E em meio ao caos, a única certeza capuz, agora revelado como filho do milionário, sorria com um ar de triunfo. A tensão no ar se tornou quase palpável, misturando dúvida e terror. Como isso era possível? O mundo ao redor parecia girar, e cada figura naquela cena se tornava um reflexo de sua própria confusão. Você não pode estar falando sério, Lucas exclamou, seus olhos arregalados. O peso das palavras fez seu coração acelerar. O jovem do capuz não era um estranho. Ele era parte
daquela malha intrincada de segredos que havia engolido Lucas. Sim, o garoto do capuz soltou uma gargalhada entrecortada. Roberto sempre teve um plano, e eu sou a continuidade disso. Agora, você pode se juntar a nós, ou ficará preso nesta teia. De repente, Clara se levanta, seus olhos focados e determinados. Ela parecia querer retomar o controle, mas estava instável, como uma tempestade prestes a explodir. A energia mudava a cada instante. O ambiente girava em uma dança eletrizante. E Lucas se sentiu puxado para dentro dela. Não, Lucas! Clara gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. A verdadeira batalha não é entre nós e Roberto, mas o que ele representa. Não podemos deixá-lo vencer. Lucas olhou para Roberto, que agora mantinha um semblante tenso como uma máscara prestes a se quebrar. Ele queria saber a verdade. O que mais ele tinha escondido? Mas, antes que pudesse formular outra pergunta, um barulho ensurdecedor cortou a noite. Um carro, veloz e desgovernado, entrou no terreno baldio, arrastando entulhos pela estrada. Lucas mal tinha tempo para reagir. A porta se abriu e de dentro um homem de terno escuro pulou. A expressão serena contrastava com a confusão ao redor. Roberto! O homem gritou, com a voz abafada. O que você fez? O olhar de Roberto se transformou em medo agudo, e Lucas sentiu que algo sombrio estava prestes a ser revelado. Como você se atreve a aparecer aqui? Roberto respondeu, sua voz tremendo. Lucas percebeu que havia um passado ali, uma conexão maligna que o envolvia como uma névoa. O homem de terno se aproxima, e suas palavras eram como lâminas afiadas. Você é um traidor, Roberto. Tudo está prestes a desmoronar. A cidade já conhece a verdade. Uma onda de ira tomou conta de Roberto, e algo começou a se desdobrar diante de Lucas. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando. O que estava acontecendo? O homem de terno apontou para Roberto. Você está prestes a perder tudo o que conquistou. Você tratou as pessoas como ferramentas e agora pagará por isso. A traição não fica impune. Lucas sentiu um nó na garganta. Havia muito mais em jogo do que imaginava, e de repente tudo desmoronou. O homem puxou algo de dentro do paletó, um dispositivo brilhante, e antes que alguém pudesse respirar, uma explosão de luz iluminou o terreno. A luz era ofuscante e quando Lucas conseguiu abrir os olhos, não estava mais no terreno baldio. Ele estava em um lugar desconhecido, cercado por sombras e ecos de vozes. O que aconteceu? Ele sussurrou, a adrenalina disparando. Roberto não estava mais lá, e a imagem do garoto do capuz estava distante, como um sonho que escorregava entre os dedos. E por um instante, uma certeza abafada surgiu. Ele havia sido transportado para outro lugar, um mundo onde as verdades eram torcidas e os aliados se tornavam os traidores. E assim, a única coisa que restou a Lucas foi a pergunta ardente ecoando em sua mente. Onde estava agora? E quem realmente poderia ser confiável? A confusão era o único norte e a única saída. Uma estrada sem mapa.
Lucas piscou os olhos, tentando desviar a visão turva. Ele sentiu um nó na garganta, a insegurança batendo como um tambor dentro dele. A luz intensa se dissipou e o ambiente ao seu redor começou a tomar forma novamente. Onde estava? O terreno baldio havia desaparecido. Ele agora se encontrava em uma sala estranha e sombria, com paredes de pedra e um cheiro de umidade pesado no ar. O que está acontecendo? Murmurou, olhando em volta, mas a voz ecoou, tornando a situação ainda mais surreal. Foi então que percebeu. Não estava sozinho. A figura do rapaz do capuz estava à sua frente, mas agora ele parecia diferente, como se tivesse ganhado uma nova aura. Seu sorriso se alargou e seus olhos brilhavam com uma intensidade assustadora. Ao lado dele, Clara estava caída no chão, imóvel. O coração de Lucas disparou. Ele correu até ela, agachando-se para sentir seu pulso. Mas não havia resposta. O pânico subiu rapidamente. Clara! Gritou, a voz tremendo. Acorda! Nada. O garoto do capuz observava a cena com uma expressão divertida. Havia algo inquietante na forma como ele assistia. Era um espectador em um jogo de poder desesperador. Você realmente se importava com ela, não é? O jovem disse, a voz leve, quase zombeteira. Infelizmente, isso não importa mais. O jogo mudou e você se esqueceu que Clara também é uma peça no tabuleiro. Quem é você? Lucas confrontou, o medo moldando sua voz. O que você fez com ela? O garoto do capuz soltou uma risada sombria. Eu não fiz nada. A verdade é que Clara não é quem você pensa. Ela estava usando você, assim como eu estou. Lucas sentiu um frio na espinha. O que estás acontecendo? Ele não podia acreditar. Clara, a mulher que parecia estar ao seu lado, agora era uma mentirosa? Suas dúvidas aumentaram como sombras se empilhando. O jovem tropeçou em suas próprias emoções. Você está mentindo? Lucas protestou, sentindo sua voz falhar. Ele queria acreditar que Clara era uma boa pessoa, que ela realmente se importava com ele. Mas e se tudo fosse um grande plano maquiavélico? E se eu dissesse que Clara estava infiltrando-se em sua vida para me capturar? O garoto do capuz disse com um tom de seriedade repentina. Ela não é uma jornalista comum. Ela é uma agente de uma organização secreta que busca derrubar Roberto e seus comparsas. E adivinha, ela não acreditava que você fosse forte o suficiente para se juntar a ela. Isso é mentira, Lucas gritou, mas já não tinha certeza. Seu mundo desabava em questão de segundos. Se você não acredita em mim, então me segue. O garoto fez um gesto para um painel na parede, que se abriu de repente, revelando uma passagem escura. Você precisa saber a verdade, Lucas. O que mais está por trás dessa cidade? Uma trama muito maior do que você imagina. Lucas hesitou, mas a sensação de urgência crescia. Olhou uma última vez para Clara e decidiu que precisava entender o que estava acontecendo de verdade. Sem outra opção, seguiu o garoto do capuz pela passagem. O frio da escuridão o envolveu como um manto pesado. No fundo do corredor, um som ecoou. Algo batia na porta como um tambor distante. O coração de Lucas acelerou. Algo estava prestes a acontecer. Algo grande. E em meio ao eco das batidas, ele sentiu um sopro gelado percorrer seu pescoço.
O que mais ele iria descobrir naquele lugar? E como tudo isso iria mudar sua vida para sempre? O futuro era uma neblina perigosa, e Lucas estava prestes a entrar de cabeça. Lucas seguiu o garoto do capuz pela passagem escura, coração batendo forte no peito. A tensão no ar era quase palpável. Ele olhava ao redor, tentando captar qualquer pista do que estava por vir. Mas a escuridão o envolvia como um manto pesado. Enquanto avançava, uma sensação estranha o dominava. O quão longe ele realmente queria ir para descobrir a verdade. As paredes pareciam sussurrar histórias antigas, e Lucas parou por um momento, sentindo um frio na espinha. O garoto encapuzado se virou. Seu sorriso continuava ali, como um pedaço de trevas personificado. Está pronto para conhecer o lado oculto da cidade? Ele perguntou, com um tom que misturava expectativa e sarcasmo. Lucas hesitou. O que quer dizer com isso? O que vem a seguir mudará tudo. O garoto respondeu, desaparecendo pela escuridão à frente. Venha! Eles chegaram a uma porta de metal reforçado. O garoto parou e começou a trabalhar em um painel. Um clique e a porta se abriu, revelando uma sala iluminada por um brilho fraco. Lucas entrou e o que viu o deixou pasmo. Imagens de eventos ocultos estavam projetadas nas paredes. Crimes, traições, alianças sombrias. Tudo era exposto ali, como um mural de horrores. Mesas cheias de documentos e fotografias empoeiradas mostravam pessoas que Lucas conhecia. Clara, Roberto, até mesmo o garoto do capuz. Ele não conseguia compreender. O que é tudo isso? Lucas perguntou, angustiado. Isso é apenas uma parte do planejamento deles. O menino do capuz fez um gesto abrangente. Mas a verdade é muito mais complexa. Antes que Lucas pudesse questionar. Mas a tela começou a piscar e uma nova imagem apareceu. Era Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Havia algo diferente em seu olhar. A imagem se aproximou e Lucas ficou paralisado quando Clara começou a falar. Parecia estar em uma gravação, explicando uma missão secreta. Uma organização que lutava contra Roberto e o garoto do capuz. Eu sei que você está me ouvindo, Lucas, dizia a Clara da imagem. Precisamos que você confie em mim. Não se deixe enganar. A gravação prosseguiu, revelando que toda a história estava entrelaçada em um jogo de poder e manipulação. Cada passo que ele havia dado até ali fazia parte de um plano muito maior. Uma frase seguiu ecoando em sua mente. Não se deixe enganar. Num instante, o garoto do capuz pareceu se transformar. O olhar que antes era malicioso, agora se tornava sombrio e devastado. Você não deveria ter visto isso. Lucas! Ele gritou, os olhos brilhando com uma ferocidade inesperada. O que você está escondendo? Lucas desafiou, sentindo uma garota de fogo enfrentando a tempestade. A verdade que ninguém quer que você saiba, disse o garoto, com lágrimas nos olhos. Mas antes que pudesse continuar, uma explosão estrondou pela sala. A porta que eles entraram se fechou com um estrondo, e as luzes começaram a piscar.
E então, com um movimento rápido, uma figura sombria apareceu na entrada. Era Roberto. Mas ele não estava sozinho. Clara, que deveria estar desacordada, surgiu ao lado dele, com uma expressão que mudava de súbita fragilidade para um sorriso calculado. Você se meteu em uma situação difícil, Lucas, disse Roberto, com uma voz tensa. Clara sempre esteve ao meu lado. Sempre soube o que fazer. A revelação atingiu Lucas como um soco. A traição que ele havia temido não era apenas uma possibilidade. Era uma realidade crua. Clara era parte do sistema. Não, isso não pode ser verdade. Lucas agora tremia, o vazio se alastrando em seu coração. Clara olhou para ele. Uma mistura de compaixão e frieza em seu olhar. Oh, Lucas, você realmente achou que poderia ser diferente? Estamos lutando por poder e você, vem, era só um peão nesse jogo. A câmara começou a vibrar, a tensão aumentava e Lucas sabia que tinha que escolher seu caminho. Ele estava cercado por mentiras e segredos. De um lado, o garoto do capuz com sua verdade distorcida. Do outro, Clara e Roberto, manipuladores que controlavam seu destino. Com o coração acelerado, Lucas sabia que precisaria descobrir qual caminho escolher e o que realmente estava em jogo. As luzes começaram a falhar e o tempo esgotava. Ele tinha que reagir. O que poderia fazer agora? O futuro parecia mais incerto do que nunca. Lucas estava paralisado. A revelação de Clara o atingiu como um soco no estômago, e as luzes começaram a falhar, piscando como conselhos de um destino incerto. O peso da traição virou seu estômago, e ele se sentiu cercado. Ao olhar para Clara, que antes parecia tão confiante, agora uma dúvida existia em cada movimento dela. Clara, você sabia de tudo? Ele perguntou, a voz embargada, quase um sussurro. Roberto riu, um riso baixo e ameaçador. Você ainda não percebeu, Lucas? Ela está do meu lado. Os sonhos que você teve não passam de fumaça. Lucas sentiu o coração acelerar. A sala estava girando ao seu. Nó. Clara olhou para ele, a expressão dela oscilando entre a culpa e a determinação. No entanto, uma sombra não visível pesava sobre ambos. Então, a atmosfera mudou, como se uma tempestade estivesse se aproximando. De repente, as luzes explodiram em uma série de estalos, inundando a sala em um brilho ofuscante. Lucas, vendo Clara em sua forma semi-translúcida, entendeu que ali havia algo mais. E foi nesse momento que tudo fez sentido. As paredes da sala, antes imutáveis, pareciam vibrar. O quê? O que está acontecendo? Lucas gritou, enquanto tudo ao seu redor começava a tremer. O chão abaixo deles ruiu, como se o próprio mundo estivesse em colapso. A realidade foi arrancada de sua linha do tempo. Lucas viu uma fissura se formando na parede, um brilho quase mágico começando a vazar. O garoto do capuz não conseguia manter a compostura. Ele se virou abruptamente, seus olhos refletindo um pânico genuíno. Não, não! Ele berrou, enquanto a fissura se expandia, e num movimento rápido, um braço surgiram através da abertura, envolvendo não apenas o garoto do capuz, mas também Roberto. O pânico tomou conta de Lucas. Clara! Ele gritou. Precisamos sair daqui. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento,
uma figura emergiu da fissura. Uma mulher com longos cabelos prateados e olhos que pareciam carregar a sabedoria de 1000 anos. Era quase como um espírito. E quando seus olhos se encontraram com os de Lucas, ele soube que tudo mudaria. Você estava destinado a isso. Ela falou com uma voz baixa e profunda que reverberava. Que você descobrirá vai além do que sua mente pode suportar. E foi nesse instante que Lucas sentiu que todo o seu corpo queimava de uma forma indescritível. Ele virou-se para Clara, buscando aquela segurança que sabia existir. Mas Clara olhou para ele com um olhar de desespero. A mulher prateada estendeu os braços e, em um gesto dramático, criou um portal iluminado. Venha, é a única saída, ela ordenou. Mas não era apenas uma fala qualquer. Era como se aquela mulher fosse a chave para a vida ou morte de todos ali. Não, Roberto gritou. E Clara hesitou, olhando de volta para Lucas. Ele percebeu que havia uma luta interna. A conexão deles era mais profunda do que ele havia imaginado. A escolha é sua, Lucas. O garoto do capuz insistiu, perdendo a compostura, e de repente o ambiente pareceu se estabilizar. As paredes se fecharam, mas não antes que um grito, um eco ensurdecedor, reverberasse. Lucas olhou entre os dois. Sua mente estava à beira de implodir. O que ele deveria fazer? O que aquele portal significava? Então, a mulher prateada deu um passo à frente, seus olhos agora fixos na fissura. Uma luz intensa irrompeu à sua volta, e a sala flamejou em cores que Lucas nunca havia visto. E antes que pudesse respirar uma única palavra, Clara, em um ato inesperado, pulou na direção do portal. O movimento dela foi instantâneo, desafiador, e ele a viu desaparecer naquele brilho. Era como um corte no tempo, e a certeza golpeou seu coração. Clara! Lucas gritou, mas ela já estava fora de alcance. O que ela havia feito? O que isso significava? O garoto do capuz olhou para Lucas, seu olhar agora se misturando entre apreensão e determinação. Temos que ir, ele insistiu, pegando o braço de Lucas, puxando-o em direção ao portal. Mas algo ainda o segurava. A fissura e o brilho anunciavam uma nova realidade, mas o peso da escolha o paralisava. O que ele realmente sabia sobre Clara? O que aquela nova mulher poderia representar? E, acima de tudo, quem era ele verdadeiramente nesse jogo terrível de traição e verdades? No fundo, Lucas percebeu que, independentemente de sua decisão, nada seria igual novamente. E neste momento, a única coisa que ele teve certeza foi que sua vida nunca mais voltaria a ser a mesma. A linha entre o amigo e o inimigo se tornava borrada. O destino, por outro lado, esperava ansiosamente para revelar seus segredos obscuros. Lucas estava paralisado. A cena diante dele parecia um pesadelo fora de controle. Clara, a mulher em quem havia colocado tanto de sua fé, estava agora ao lado de Roberto, e a traição queimava como ácido em suas veias. A sala tremia, e a fissura na parede pulsava com uma luz intensa, como se o próprio espaço estivesse chorando pela verdade exposta. Por quê, Clara? Lucas sussurrou, os olhos se encharcando de lágrimas. Cada palavra carregava um peso que ele não sabia
se conseguiria suportar. A mulher se virou, e por um instante, uma sombra de dúvida percorreu seu rosto. Mas logo a máscara voltou. Lucas, você estava no caminho errado. Eu protegi você. Sua voz carregava uma frieza que era como um golpe no coração dele. Roberto, percebendo a hesitação da jornalista, avançou. É hora de você perceber seu verdadeiro lugar, Lucas. A cidade não é seu lar. Você nunca pertencerá a esse jogo. O garoto do capuz deu um passo à frente, a mistura de medo e bravura no olhar. Se não fugirmos agora, eles nos perderão. Naquele momento crítico, a fissura abriu ainda mais, um barulho ensurdecedor ecoando como se o próprio mundo estivesse se despedaçando. O chão tremeu e Lucas sentiu um desespero incontrolável. O portal brilhava, pulsando como um coração batendo. Venha comigo, gritou o garoto do capuz, puxando Lucas. Temos uma chance de escapar. Lucas hesitou. A traição o imobilizava. O que escolher? Destruir Clara e Roberto ou seguir em frente? Ele olhou para o brilho do portal. Uma onda de desespero tomou conta dele e, em um rasgo de coragem, ele se virou e correu em direção ao portal, com o garoto do capuz atrás dele. Ao atravessarem, um lampejo intenso os envolveu. Lucas sentiu como se estivesse sendo cortado ao meio, como se a realidade estivesse se despedaçando. Então, tudo ficou em silêncio. Quando Lucas abriu os olhos novamente, estava em um lugar familiar, um dos becos que havia explorado em sua infância. O cheiro da cidade envolvia-o, uma mistura de comida, de rua e a chuva que começava a cair. Ele tocou o chão, aliviado por estar em segurança. Nós conseguimos! Exclamou o garoto do capuz, com um sorriso radiante. A fuga foi um sucesso. Mas Lucas não estava celebrando. Ele olhou para trás, a certeza de que as traições e os jogos ainda o assombravam. E agora? O que vamos fazer com tudo isso? Precisamos reunir aliados e expor a verdade. O garoto do capuz respondeu, com intensidade: não podemos deixar que Roberto e Clara continuem com seus planos. Caminho. Mas o futuro ainda era um mistério. O que ele ia fazer com todo aquele conhecimento? E a verdade sobre Clara? Vamos descobrir a verdade, Lucas. Você não está mais sozinho. E com um brilho resoluto nos olhos, o garoto do capuz estendeu a mão. Lucas hesitou por um breve instante, mas então pegou a mão do amigo. Um sinal silencioso de que, independentemente do que viria a seguir, eles enfrentariam juntos. O desafio se apresentava à sua frente, e algo dentro dele começou a crescer, uma faísca de esperança. E assim, com um novo propósito nascendo em seu peito, Lucas sentiu que a luta estava longe de terminar. As sombras ainda evocavam perigo, mas a luz da verdade começava a brilhar mais forte. E aí, meu amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Isso é essencial. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais aventuras cheguem até você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. O que vai acontecer com Lucas e o garoto do capuz?
O que será de Clara e Roberto? Não fique de fora. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Você não vai querer perder isso.